Muito bem, estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista Especial de Cobertura das Eleições, hoje recebendo o candidato a governador Tião Bocalhon, do Democratas, da coligação Produzir para Empregar. Candidato, vamos entrar aqui em outro tema importante, que é o tema da saúde. Em sua proposta de governo, o senhor fala em melhorar a gestão da saúde e fazer uma gestão puramente técnica. Explique melhor esse item, candidato. Veja só, saúde é coisa séria, Rogério. Não se admite, por exemplo, andando na Baixada semana passada, eu encontrei uma menina, uma criança tem hoje 11 anos. Ela tinha 7 anos quando desmaiou a primeira vez. Ela tem epilepsia. E há 4 anos a mãe dela tenta um exame de eletroencefalograma e o outro exame de tomografia para essa criança. Há 4 anos, Rogério, e ela disse que não conseguiu até hoje. Quer dizer, essas coisas não podem acontecer. Então essa questão das filas são irracionais. Essa que é a grande realidade. Fila para cirurgia, é fila para os exames, é fila para as consultas, é coisa de louco. É só ir lá na fundação que você vê, é só vir aqui no pronto-socorro e ver que um médico... Problema nacional, candidato. Pode ser um problema nacional, mas eu não quero saber do problema nacional, eu quero saber do nosso problema. E tenha certeza que, da minha parte, serão todos os esforços envidados no sentido da gente resolver o problema da saúde no Acre. Porque dinheiro tem, Rogério. Se a gente alimentar o sistema do SUS, dinheiro vem para tudo. Desde a hora que a pessoa chega ali, que a primeira pessoa atende ali o paciente, já começa a receber por ali já. Então, dinheiro tem. Vamos acabar com essa história que não tem dinheiro. Agora, o problema é que se desvia muito dinheiro da saúde, como se desvia dinheiro também da merenda escolar. Isso é péssimo. E no nosso governo não vamos deixar acontecer isso. Então, pode ter certeza, nós vamos pagar bem os médicos, vamos contratar mais médicos, mais enfermeiros, mais dentistas, para a gente acabar com essas filas que nós temos aí. A questão de exames, por exemplo, demora 15 dias para sair o exame de sangue, um exame simples de sangue demora 15 dias e a gente sabe que ele custa R$ 4,70 e você coloca na máquina agora, daqui meia hora está pronto o exame. Quer dizer, não é justo que a pessoa espere 15 dias. Quem precisa de um exame é porque ele está doente. Se ele está doente, ele tem que saber logo o que ele tem. Então, essa questão de filas, pode ter certeza que a gente vai acabar trabalhando bem, chamando os funcionários para mostrar. Todo profissional gosta de saber que o trabalho dele está sendo bem aceito. Então, eu converso com os médicos, por exemplo, que atendem o pronto-socorro, eles ficam desesperados. Lá eles dizem, Bocalhon, aqui a gente não atende, aqui a gente despacha. Porque durante o dia tem que atender 70, 80 pacientes. Como é que você consegue fazer um negócio desse? O médico passa a noite ali, né, sem dormir. É muito difícil coisa dessa. Então precisamos realmente reorganizar a gestão da saúde. A saúde é mais questão de gestão. E outra coisa, nós vamos ter hospitais de pequeno porte em todos os municípios, para não acontecer igual eu vi lá em Santa Rosa essa semana. A pessoa quebrou a perna, lá não tem raio-x, tem que trazer no avião aqui para Rio Branco. Não pode acontecer uma coisa dessa. Outra questão importante é segurança pública. Hoje também é um desafio que se coloca a nível nacional, inclusive cobrando-se uma participação maior do governo federal no combate à criminalidade. E aqui no Acre, em especial, nós temos nessa relação difícil com os países que são produtores de droga. Nós temos uma fronteira extensa. Isso. Esse aspecto, como é que o senhor vê a nossa região e o que pode ser feito pelo Estado, o senhor, caso seja eleito, para minimizar esses índices que vêm crescendo? Olha só, a segurança realmente é um problema sério. Quando você olha os números, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela definiu que se você tiver até 10 homicídios a cada 100 mil habitantes, você está dentro de um índice que é aceitável. Acima de 10 já começa a ter problema. São Paulo, por exemplo, tem 10,3 assassinatos, né, homicídios, a cada 100 mil habitantes no ano de 2013 teve. O Acre já teve 26 homicídios, olha só. De 10,3 de São Paulo, o Acre teve 26, então significa que a coisa aqui está preta. Né? A gente não tem mais segurança. Como diz o doutor Roberto Duarte, né, o nosso candidato ao Senado, um homem preparado dessa área, as pessoas de bem não podem mais ficar atrás das grades. Aqui no Acre, realmente estão atrás, as pessoas estão botando grades, comerciantes estão atendendo atrás das grades, a gente está colocando grades nas nossas casas, né? E por quê? Porque falta polícia. Nós precisamos de mais 3.200 policiais. Há mais de ano eu venho falando isso, porque foi a própria polícia que mostrou esse gráfico que realmente está faltando. Então, o nosso governo vai contratar mais 3.200 policiais. Nós queremos a polícia, aquela polícia da família, aquela polícia que anda pela rua,
toma café na casa de um, toma café na casa do outro, de repente até almoça, até janta, porque a população precisa se sentir mais segura, mas com alguém que eles acreditem, que eles não tenham medo. Hoje, infelizmente, a polícia ainda passa uma imagem, né, de que ela é muito dura e tal, e a população acaba ficando com medo, muitas vezes, até de conversar com a polícia. Então, nós queremos essa polícia, a polícia mais tranquila. E depois dar as condições para que a polícia possa trabalhar. Falta gasolina, falta armamento, falta munição para eles treinarem. Conversei com os policiais militares, há 2, 3 anos que não recebem munição. Como é que você quer que um policial saiba atirar, por exemplo, na perna de alguém que está correndo, né, para não atirar nas costas do cidadão? Né? Se ele faz 2 anos que ele não dá um tiro, ele não treina. Então, isso não é justo. A polícia realmente está faltando muita condição para que a polícia possa trabalhar melhor. Não só a militar, como a civil também. Os reclames são muito grandes. E tenha certeza, vocês que trabalham na área, o Boca será um governador que vai ouvi-los. Eu sei que nós não vamos trazer nada pronto. Nós vamos ouvir cada segmento. E a segurança pública, a gente tem que ouvir os policiais militares, os civis, os bombeiros, né, o pessoal que trabalha lá na penitenciária, os agentes penitenciários, tem que ouvir todo mundo. Qual é o problema? Como é que a gente pode resolver? Vamos aqui juntos dar a solução. Esse é o caminho, não tem outro. Colocar box da polícia nos bairros, isso daí eu não tenho dúvida que a gente melhorar muito. Quando a polícia for para a rua, com certeza a malandragem vai ficar mais assustada e deve se afastar mais daqueles locais onde a polícia estiver. Candidato, quais são os seus planos para a educação? O problema da evasão escolar, por exemplo, especialmente no ensino médio, como é que o senhor pretende combater? Bom, essa questão da evasão e da própria falta de matrícula. Muitos alunos terminam o ensino fundamental e não se matriculam no ensino médio. Por quê? Porque realmente eles não têm muita vontade e tal, eles acham que não deve. Então o que a gente vai fazer? Nós não estamos inventando nada, a gente está copiando um projeto lá de Minas Gerais, que é o Poupança Jovem, que o aluno, ao se matricular no ensino médio, ele recebe uma bolsa, ele recebe uma poupança, onde no final do ano o governo poderá depositar para ele até R$ 1.200, depende do desempenho dele na escola, na sociedade, enfim, as notas dele. Né? Ao final de 3 anos, ele receberá o seu diploma e mais essa poupança, que deverá estar aí próxima de R$ 4.000. O que já é um dinheirinho que, se ele quiser estudar fora, fazer uma faculdade fora, ele pode viajar e tal, ou ele pode começar um pequeno negócio. Essa é uma alternativa. A questão do analfabetismo é violento. 15,4% da população acreana é analfabeta, segundo o PNUD e o próprio IBGE. Então, nós temos também a poupança, a alfabetização. O que é isso? Aquela pessoa de idade que muitas vezes não vai estudar porque ele tem que trabalhar 8 horas por dia, 10 horas por dia e está cansado, não quer ir para a escola. Então nós vamos pagar essa hora que ele ficar no banco escolar, ele vai receber a mesma coisa com que se ele estivesse trabalhando. Aí, inclusive falando por onde eu tenho andado, as pessoas têm dito, pô, Calum, se tiver isso, eu vou estudar, eu vou sair dessa escuridão que eu estou, que é o analfabetismo. Então eu acho que isso é fundamental. Precisamos colocar também as escolas de tempo integral, principalmente nos bairros mais afastados, onde a criminalidade é bastante grande. Eu sei que nos 4 anos a gente não consegue colocar no estado inteiro, mas vamos colocar principalmente nos locais mais difíceis, mas vamos começar o programa de escola, das escolas de tempo integral. Na zona rural precisamos ter escolas centralizadas, como eu fiz lá no município que eu fui prefeito, onde tem a escola, os ônibus entram para os ramais, voltam. Já existem alguns casos aqui no estado do Acre, mas a gente tem que intensificar isso, junto com a própria escola, colocar um posto de saúde, porque o mesmo ônibus que transporta o aluno que vem para a escola, se tem alguém doente dentro do ramal, ele vem no ônibus também, se trata ali no posto, no centro de saúde e volta para dentro. Então, são coisas que a gente faz, são coisas simples. A gente tem que copiar, tem que parar com essa história de que vamos inventar. Nós temos que copiar aquilo que existe de bom em outros locais e aplicar aqui no estado do Acre. É evidente que qualquer governo, em qualquer estado, tem seus problemas, mas de acordo com o seu discurso, o senhor aponta muitas críticas em todos os setores e as soluções que o senhor propõe. E parecem soluções fáceis, mas que, na verdade, né, há todo um processo para se implementar e se construir um governo. Aí eu pergunto, então, qual é a prioridade absoluta do senhor e o que é que o senhor acha que tem de problemas de gestão administrativa que acabam causando essas situações que o senhor apontou aí? Exatamente, a malversação do dinheiro público. Eu sei que tem bastante dinheiro e muito dinheiro foi emprestado e a gente viu muitas aplicações mal feitas. Já citei o caso dos ramais, quero citar o caso de uma reforma da escola que eu trabalho lá em Acrelândia, uma reforma, pintura praticamente, trocaram algumas coisinhas lá, se foram R$ 1.100.000. Não admite isso,
porque eu sei qual é o valor que realmente valeria aquela reforma ali. Então, nós temos que acabar com isso. Tem que acabar com essa história de Marajá, rapaz. Todo mundo que é do time do PT ou do partido lá que está no governo, né, perde uma prefeitura, perde alguma coisa e de repente é encaixado dentro do governo. Quer dizer, vamos acabar com essa história, vamos pagar bem quem trabalha, os técnicos, aqueles que estão ali, vamos diminuir o número de secretarias que está muito alto, sem demitir ninguém, porque inclusive falta funcionários. Vamos fazer concurso público para admitir mais 4.000 professores, para admitir psicólogos, para admitir, enfim, uma série de trabalhadores. A gente precisa, não só na educação, como na segurança pública, como também na área da produção. A gente precisa de muitos técnicos aí. Então, um governo que se preze, o nosso governo será um governo sério, transparente e, principalmente, um governo que vai estar zelando sempre por princípios básicos, né? Que são a questão da transparência e outros princípios que é cuidar bem do dinheiro público. Candidato, seu tempo se esgotou nesse terceiro bloco, encerrando assim, portanto, a entrevista, mas o senhor tem 1 minuto agora para suas considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente a vocês, a emissora, e agradeço ao público que está nos vendo. Muito obrigado, só quero pedir a você, me dê essa oportunidade agora. Todo mundo sabe que em 2010 nós ganhamos a eleição. O processo de cassação do governador que está em Brasília. São 42 advogados que defendem ele lá e mais um ex-ministro. Por isso o processo não foi julgado e ele não foi condenado. Na realidade, o Boccalon em 2010 não perdeu a eleição, você sabe disso. Então me ajude agora, vamos fazer da eleição agora de 2014 o segundo turno lá de 2010. O meu número agora é 25. Eu tenho comigo também o doutor Roberto Duarte, que é o nosso candidato ao Senado da República. Um advogado, um homem experiente, que vai nos orgulhar em Brasília como senador da República. O meu vice é de Cruzeiro do Sul e muita gente conhece. Foi deputado por 3 vezes. O Henrique Afonso, um homem que defende a família, que defende os princípios cristãos. Então tenha certeza de uma coisa, o nosso governo será transparente, um governo honesto, que vai trabalhar para você, que é o nosso querido ser humano. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Se esgotou o tempo do candidato, queremos agradecer a presença do candidato Tião Boccalon, do Democratas, coligação Produzir para Empregar, em mais uma entrevista nessa rodada de entrevistas com os candidatos a governador. Voltamos na próxima terça-feira com mais um candidato a governador sendo entrevistado aqui no programa. A você que nos acompanhou até agora, muito obrigado por sua audiência. O Gazeta Entrevista de hoje fica por aqui. Um forte abraço, até amanhã.